Olá pessoal, tudo bem? Sou o Chifronildo e estou aqui hoje para falar sobre resistência a antibióticos. Para aqueles que não sabem, a resistência antibiótica é quando as bactérias desenvolvem a capacidade de resistir aos efeitos dos antibióticos, tornando esses medicamentos menos eficazes ou totalmente ineficazes no tratamento das infecções bacterianas. Isso acontece quando as bactérias sofrem mutações genéticas que as tornam menos sensíveis ou imunes aos antibióticos. O uso inadequado ou excessivo de antibióticos contribui significativamente para o desenvolvimento e disseminação da resistência antibiótica, o que é uma preocupação global em saúde pública. Agora que já sabemos o que é, vamos falar sobre as suas causas, que são muitas, como, por exemplo, uso rotineiro e excessivo de antibióticos na criação de animais para promover o crescimento ou prevenir doenças em ambientes lotados, favorece o desenvolvimento de resistência bacteriana. Outro motivo se deve ao fato dos antibióticos, por vezes, serem administrados de forma inadequada, por exemplo, em doses incorretas ou durante períodos inapropriados. Isso pode promover o desenvolvimento de resistência. Por vezes, bactérias podem trocar genes de resistência entre si, incluindo bactérias encontradas em humanos e animais. Outra forma são com antibióticos, que são críticos para o tratamento de infecções humanas, também são usados na pecuária. Isso aumenta o risco de seleção de bactérias resistentes que podem afetar tanto humanos quanto animais. Condições de higiene inadequadas em fazendas e ambientes de criação também podem promover a disseminação de bactérias resistentes. Um grande problema na resistência a antibióticos é que ele torna mais difícil tratar infecções bacterianas em animais de várias maneiras, como, por exemplo, ineficácia dos antibióticos. Bactérias resistentes não respondem aos antibióticos tradicionais usados para tratar infecções bacterianas. Isso significa que os medicamentos podem ser menos eficazes ou até mesmo totalmente inúteis contra a infecção. Necessidade de antibióticos alternativos. O tratamento de infecções causadas por bactérias resistentes muitas vezes requer o uso de antibióticos mais caros, menos disponíveis ou com mais efeitos colaterais para animais. Isso aumenta os custos e a complexidade do tratamento. Tratamentos prolongados. Infecções causadas por bactérias resistentes podem exigir tratamentos mais longos com antibióticos mais potentes. Isso prolonga o tempo necessário para a recuperação e aumenta o risco de efeitos colaterais adversos. Custos mais altos. O uso de antibióticos alternativos ou mais potentes pode ser significativamente mais caro do que os antibióticos convencionais. Isso pode encarecer o tratamento e aumentar os custos de saúde para os proprietários de animais ou para os sistemas de saúde veterinária. Risco de complicações. Infecções persistentes devido à resistência antibiótica aumentam o risco de complicações para os animais, como infecções crônicas, disseminação da infecção para outros órgãos e aumento da morbidade e mortalidade. Além disso, a resistência antibiótica tem várias consequências negativas que afetam tanto os animais quanto a saúde pública de forma mais ampla, como, por exemplo, aumento da morbidade e mortalidade em animais. Bactérias resistentes podem causar infecções mais difíceis de tratar em animais, levando a uma maior morbidade, taxa de doenças, e mortalidade, taxa de morte. Infecções persistentes ou recorrentes devido à resistência antibiótica podem comprometer o bem-estar e a saúde dos animais. Custos adicionais de tratamento. O tratamento de infecções bacterianas resistentes em animais pode ser mais caro devido à necessidade de utilizar antibióticos mais caros e prolongar os tratamentos. Isso pode representar um ônus financeiro significativo para os proprietários de animais e para os sistemas de saúde veterinária. Impacto na produção animal. Infecções bacterianas resistentes podem afetar a produção animal, incluindo a diminuição da produção de leite, carne ou ovos,
bem como comprometer a reprodução e o crescimento dos animais. Risco de transferência de bactérias resistentes para humanos. Bactérias resistentes presentes em animais podem ser transmitidas para os humanos através do contato direto com animais infectados, consumo de alimentos contaminados ou exposição ao ambiente contaminado. Isso aumenta o risco de infecções difíceis de tratar em humanos, o que pode resultar em complicações de saúde significativas. Dificuldades no tratamento de infecções em humanos. A resistência antibiótica em animais pode impactar diretamente a saúde humana, tornando mais difícil o tratamento de infecções bacterianas em humanos quando as opções de antibióticos eficazes são limitadas devido à resistência. Na ameaça à saúde pública global. A disseminação da resistência antibiótica representa uma ameaça significativa à saúde pública global. Bactérias resistentes podem se espalhar entre animais e humanos, atravessando fronteiras e aumentando os desafios no controle de infecções. Para evitar todos esses problemas, o uso prudente de antibióticos na medicina veterinária é crucial por várias razões importantes, como, por exemplo, preservação da eficácia dos antibióticos. Ao usar antibióticos com critério, e somente quando necessário, podemos preservar a eficácia desses medicamentos. Evitar o uso desnecessário ou inadequado ajuda a retardar o desenvolvimento da resistência bacteriana. Escolha criteriosa de antibióticos. Selecionar o antibiótico apropriado com base no tipo de infecção e nas características da bactéria causadora é essencial para maximizar a eficácia do tratamento e reduzir o risco de resistência. Isso envolve considerar fatores como espectro de atividade, perfil de segurança e histórico de resistência local. Administração correta da dose e duração adequada do tratamento. Seguir as orientações de dosagem corretas e completar o curso de tratamento prescrito são fundamentais para eliminar completamente as bactérias causadoras da infecção. Doses inadequadas ou tratamentos interrompidos prematuramente podem favorecer o desenvolvimento de resistência. Monitoramento e diagnóstico. Preciso. Realizar diagnósticos precisos e monitorar a resposta ao tratamento são essenciais para ajustar o uso de antibióticos conforme necessário. Isso permite um tratamento mais direcionado e eficaz, evitando o uso excessivo de medicamentos. Práticas de biossegurança. Implementar boas práticas de biossegurança em fazendas, clínicas veterinárias e instalações de criação ajuda a minimizar a disseminação de bactérias resistentes. Isso inclui medidas como higienização adequada das instalações, manejo adequado de resíduos e controle de infecções entre animais. Educação e conscientização. Promover a educação e conscientização entre profissionais veterinários, proprietários de animais e criadores sobre o uso responsável de antibióticos é essencial para garantir práticas adequadas e sustentáveis no tratamento de infecções bacterianas. Incentivos e apoio à pesquisa. Os governos muitas vezes oferecem incentivos financeiros e apoio à pesquisa para desenvolver alternativas aos antibióticos convencionais na medicina veterinária, como vacinas, probióticos e terapias alternativas. Outro fator que não pode ser deixado de lado são os resíduos de antibióticos em produtos de origem animal. É uma preocupação significativa na saúde pública e na segurança alimentar. Aqui estão alguns pontos importantes sobre esse tema. Presença de resíduos de antibióticos. Os resíduos de antibióticos podem estar presentes em produtos de origem animal, como carne, leite, ovos e mel. Esses resíduos são vestígios dos antibióticos administrados aos animais durante a criação para tratar ou prevenir infecções e promover o crescimento. Com relação às consequências para a saúde humana, podemos destacar alguns pontos. Desenvolvimento de resistência bacteriana. A ingestão de resíduos de antibióticos através de alimentos pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana em humanos.
Bactérias presentes no trato gastrointestinal humano podem ser expostas a baixos níveis de antibióticos, promovendo mutações que conferem resistência, reações alérgicas e toxicidade. Em algumas pessoas, resíduos de antibióticos podem causar reações alérgicas ou outros efeitos tóxicos. Isso é particularmente preocupante para indivíduos sensíveis a certos antibióticos. Para proteger a saúde pública, muitos países estabeleceram regulamentações rigorosas sobre os níveis máximos de resíduos, LMRs, permitidos em produtos de origem animal. Essas regulamentações exigem que os produtos alimentares sejam testados para garantir que os resíduos de antibióticos estejam abaixo dos limites estabelecidos. Com relação a medidas de controle, podemos destacar alguns pontos. Períodos de carência. Após o uso de antibióticos, os animais devem passar por um período de carência, durante o qual não podem ser abatidos ou seus produtos comercializados. Esse período permite que os resíduos de antibióticos sejam metabolizados e eliminados do organismo do animal. Monitoramento e testes. Agências reguladoras realizam monitoramentos e testes regulares em produtos de origem animal para garantir que os níveis de resíduos estejam dentro dos limites aceitáveis. Isso inclui testes aleatórios e inspeções em matadouros e instalações de processamento. Boas práticas de manejo. Práticas adequadas de manejo e administração de medicamentos veterinários são essenciais para minimizar a presença de resíduos de antibióticos. Isso inclui a formação e educação dos produtores sobre o uso responsável de antibióticos e o cumprimento dos períodos de carência. Com relação a impactos na resistência antibiótica, o uso inadequado de antibióticos em animais de criação pode contribuir para a seleção de bactérias resistentes, que podem ser transmitidas aos humanos através do consumo de alimentos contaminados. A resistência antibiótica em bactérias zoonóticas, aquelas que podem ser transmitidas entre animais e humanos, representa um desafio significativo para o tratamento de infecções bacterianas em humanos. Algumas das medidas que estão sendo tomadas quanto a isso são: redução do uso de antibióticos. Muitas iniciativas estão focadas na redução do uso de antibióticos na criação de animais, promovendo alternativas como vacinas, probióticos e melhor manejo sanitário para prevenir doenças. Pesquisa e desenvolvimento. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de criação que reduzam a necessidade de antibióticos são fundamentais. Isso inclui a criação de raças de animais mais resistentes a doenças e melhorias nas condições de criação para reduzir o estresse e a incidência de doenças. Concluindo, a resistência antibiótica é um desafio sério que compromete a eficácia dos tratamentos tradicionais para infecções bacterianas, tanto em humanos quanto em animais. Esse problema surge devido ao uso inadequado ou excessivo de antibióticos, facilitando o desenvolvimento de mutações nas bactérias que as tornam resistentes. Além disso, a resistência pode ser transferida entre diferentes espécies bacterianas, agravando a situação. As causas são muitas, incluindo o uso rotineiro de antibióticos na criação de animais, administração inadequada, condições de higiene deficientes e o uso de antibióticos críticos tanto em animais quanto em humanos. Tudo isso contribui para a disseminação de bactérias resistentes, o que dificulta o tratamento das infecções bacterianas. O impacto da resistência antibiótica é amplo e inclui a necessidade de tratamentos mais caros e prolongados, aumento dos custos de saúde, maior risco de complicações e, em última instância, maior morbidade e mortalidade em animais. Além disso, a resistência em animais representa uma ameaça direta à saúde pública, pois bactérias resistentes podem ser transmitidas para humanos, aumentando as dificuldades no tratamento de infecções bacterianas. Para mitigar esses problemas,
É crucial o uso prudente de antibióticos na medicina veterinária. Isso envolve a escolha criteriosa dos antibióticos, administração correta das doses e duração adequada do tratamento, monitoramento preciso, práticas rigorosas de biossegurança e educação contínua dos profissionais e proprietários de animais. Também é vital o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de alternativas aos antibióticos convencionais, como vacinas e probióticos. Ao adotar essas práticas, podemos ajudar a preservar a eficácia dos antibióticos, proteger a saúde animal e humana e combater a crescente ameaça da resistência antibiótica. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.